As Três Idades da Vida Interior, volume 1, primeira parte, páginas 80 a 85. Do aumento da vida da graça pelo mérito, pela oração e pelos sacramentos. Não é possível falar dos fundamentos da vida interior, de sua fonte, sem abordar o aumento da graça santificante e da caridade. Ninguém pode ser salvo se não possuir esta virtude sobrenatural, a mais elevada de todas, que inspira e dá vida às outras virtudes. E esta graça não pode permanecer estagnada em nós, pelo contrário, ela deve crescer continuamente até o momento da nossa morte. Este é um ponto doutrinário que lança muita luz sobre a espiritualidade e serve como base para toda exortação ao progresso humilde, mas também generoso, com grandes desejos de alcançar a perfeição absoluta da caridade e uma íntima união com Deus. Devemos nos esforçar para alcançá-la e pedi-la com humildade. As virtudes da humildade e da magnanimidade sempre devem caminhar juntas. Vamos então examinar primeiro por que a caridade deve sempre aumentar em nós até a morte. Em seguida, veremos como ela cresce de três maneiras: pelo mérito, pela oração e pelos sacramentos. Porque a vida da graça e da caridade é em nós até a morte. É preciso observar, em primeiro lugar, que a verdadeira caridade, recebida no batismo ou pela absolvição, por menor que seja, ama a Deus, autor da salvação, mais do que a nós mesmos, mais do que a todas as coisas, e ao próximo como a nós, por amor a Deus. O menor grau de caridade infusa supera imensamente o amor natural que podemos ter por Deus, autor da natureza e pelos homens. E a caridade, mesmo a menor, não exclui ninguém, pois essa exclusão já seria um pecado grave que a destruiria. No entanto, essa caridade nos iniciantes não está isenta de todo egoísmo, nem de longe. Em nós, por assim dizer, ela se instala ao lado do amor desordenado por nós mesmos, que, embora não seja gravemente culpável, é um obstáculo que impede a caridade de agir livremente ou de se espalhar. Entre o preto e o branco há o cinza. Entre o estado de pecado mortal e a caridade perfeita e comunicativa, há a caridade mínima, cujo exercício é fortemente impedido por uma multidão de pecados veniais habituais, como o amor próprio, a vaidade, a preguiça, a injustiça, entre outros. Notas explicativas. 1. Caridade infusa. Refere-se à caridade que é dada pela graça divina, especialmente por meio dos sacramentos, como o batismo ou a absolvição no sacramento da confissão. Diferencia-se do amor natural, que é fruto das capacidades humanas. 2. Pecado venial. Na teologia cristã, o pecado venial é uma ofensa menos grave a Deus, que não rompe completamente a relação com Ele, ao contrário do pecado mortal, que separa a alma de Deus. No entanto, os pecados veniais podem enfraquecer a capacidade de agir de acordo com a graça. 3. Egoísmo e amor desordenado. Aqui, o texto se refere à inclinação natural do ser humano ao amor próprio excessivo, que coloca nossos desejos acima do bem maior, Deus e o próximo. Mesmo que isso não seja considerado um grande pecado, é um obstáculo para a perfeição da caridade. 4. Caridade perfeita e comunicativa. Esse conceito se refere ao estado em que o amor a Deus e ao próximo é tão puro e elevado que se manifesta plenamente em ações e intenções, sem obstáculos ou limitações, diferente do que ocorre com a caridade incipiente, ainda afetada por imperfeições. Por que a caridade deve crescer em nós? Essa caridade, ainda que insignificante, deve crescer continuamente. São Paulo diz aos Efésios 4,15, crescei na caridade, aos Filipenses 1,9. Peço que a vossa caridade aumente cada vez mais, e na primeira epístola aos Tessalonicenses 3,12, que o Senhor aumente entre vós sempre e em todos os sentidos, a caridade que sentimos por vós, para fortalecer os vossos corações, a fim de que sejam santos e irrepreensíveis diante de Deus. O Apocalipse acrescenta 22:11, que o justo continue a se justificar e que o santo continue a se santificar. No Antigo Testamento, no livro dos Provérbios 4:18, está escrito: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até o dia pleno. Por que a caridade deve crescer continuamente em nós? Porque o cristão, enquanto está na terra, é um viajante, um viator, que espiritualmente caminha em direção a Deus. E ele só progride por meio de atos cada vez mais perfeitos de amor, os chamados passos do amor, grissamores, como diz São Gregório. Daí decorre que a caridade deve aumentar constantemente durante esta vida. Caso contrário, o cristão, de certo modo, deixaria de ser viator, tendo parado no meio de seu caminho. As estradas são feitas para caminhar, não para se estabelecer nelas e dormir. Por isso disse em São Lucas 6,25,
Ai de vós que agora estáis saciados, pois tereis fome. E, ao contrário, em São Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus também dizia: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva brotarão do seu coração. João 7 explicativas. Viator. No contexto teológico, o termo viator, do latim viajante, é utilizado para descrever a condição do ser humano na Terra, que está em jornada espiritual em direção a Deus. Esta ideia implica que a vida é uma peregrinação e o objetivo final é a união com Deus, após a morte. 2. Grecibus amores. Esta expressão latina mencionada por São Gregório Magno significa passos do amor. Refere-se ao processo contínuo e gradual de crescimento espiritual e de caridade na vida de uma pessoa, à medida que ela se aproxima de Deus por meio do amor. 3. Citações bíblicas. Efésios 4,15. Paulo exorta os cristãos a crescerem na caridade. Filipenses 1,9. Paulo ora para que o amor dos cristãos se multiplique. 1 Tessalonicenses 3,12. O apóstolo deseja que o amor entre os cristãos aumente continuamente. Provérbios 4,18. O justo é comparado à luz que vai crescendo em brilho, uma metáfora para o progresso espiritual. Apocalipse 22:11. Enfatiza que os justos e os santos devem continuar progredindo em sua santidade. A necessidade de crescer na caridade em todas as etapas da vida espiritual. Se todos aqueles que estão na Terra, em jornada para a eternidade, têm a obrigação de crescer continuamente na caridade, não apenas os principiantes e os mais avançados, mas também os perfeitos, e especialmente estes devem procurar aproximar-se cada dia mais de Deus. Quanto mais próximos de Deus esses últimos estiverem, mais rapidamente devem correr em direção a Ele, pois maior é a força com que Deus os atrai. Santo Tomás de Aquino confirma isso ao comentar as palavras de São Paulo aos Hebreus, 10:25. Animemo-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes o dia se aproximar. Santo Tomás escreve em seu comentário sobre essa epístola: alguém poderia perguntar, por que somos obrigados a progredir na fé e no amor? A razão é que o movimento natural, ou conforme a natureza, se acelera à medida que se aproxima de seu fim, enquanto o movimento forçado faz o contrário. Hoje, diríamos que a queda dos corpos é acelerada de forma uniforme, enquanto o movimento inverso, como o de uma pedra lançada ao ar, diminui de forma constante. Ora, a graça aperfeiçoa e inclina ao bem de forma semelhante ao movimento natural. Por isso, aqueles que estão na graça de Deus devem crescer ainda mais na caridade à medida que se aproximam de seu fim último, e quanto mais são atraídos por ele. Por essa razão, São Paulo afirma: não abandonemos nossas assembleias, antes exortemo-nos uns aos outros, e isso tanto mais quanto vedes o dia se aproximar, ou seja, o fim da jornada. A noite já avançou e o dia se aproxima, Romanos 13:12. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até o meio-dia, Provérbios 4:18. Sobre a intensidade crescente da vida espiritual. Essa observação brevemente mencionada por Santo Tomás e de passagem não foi considerada pelos teólogos como merecia. É, no entanto, muito notável que Santo Tomás a tenha descrito de forma tão simples, rápida e bela antes da descoberta da lei da gravitação universal, quando ainda se conhecia de forma muito imperfeita, e antes de se medir a aceleração da queda dos corpos. O Santo Doutor quer dizer que, para os santos, a intensidade de sua vida espiritual se acentua cada vez mais. A trajetória do movimento de suas almas sobe até o zênite, para não descer mais. O crepúsculo não existe para eles, somente seus corpos se enfraquecem com o passar dos anos. Tal é, no âmbito espiritual, a lei da atração universal. Da mesma forma que os corpos são atraídos em razão direta de suas massas e em razão inversa do quadrado das distâncias entre eles, assim também as almas são atraídas por Deus com maior ímpeto quanto mais se aproximam de Ele. Nosso Senhor, fazendo alusão ao fim de sua missão, disse: quando eu for elevado da terra na cruz, atrairei todos a mim. João 12:32. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. 44. Quanto mais se eleva um ser, mais a causa eficiente que inclina para a ação e a causa final que atrai para si tendem a se identificar. Deus como o princípio e o fim de todas as coisas. Deus é quem nos move e nos atrai para Ele.
Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, o bem supremo, que atrai o amor com tanto mais força quanto mais nos aproximamos dele. Por essa razão, na vida dos santos, o progresso do amor nos últimos anos é muito mais rápido do que nos primeiros. Eles avançam nessa fase da vida não com passos tranquilos, mas com grande pressa, apesar do peso dos muitos anos e do enfraquecimento de suas faculdades sensoriais, como a memória sensitiva. Mesmo assim, eles ouvem e vivem as palavras do Salmo. Tua juventude será renovada como a da águia. Renovabitur ut aquilae juventus tua. Salmo. A graça sempre aumenta neles, especialmente a caridade. Esse progresso sempre acelerado aconteceu de maneira extraordinária na vida da Virgem Maria, porque nela nunca houve qualquer obstáculo, e foi tanto mais intenso quanto maior foi a graça inicial. Houve nela uma aceleração maravilhosa do amor a Deus. Uma aceleração que faz a queda dos corpos parecer uma imagem fraca em comparação. Diante disso, compreendemos por que a caridade deve não apenas crescer em nossas almas até a morte, mas também aumentar progressivamente, como um movimento natural cuja velocidade aumenta até chegar ao seu fim. Sendo assim, de que maneira a caridade aumenta em nós? O crescimento da caridade em nós, indubitavelmente, desde o seu grau mais ínfimo, a caridade ama a Deus acima de todas as coisas, com um amor de apreço e efetivo, e ao próximo, sem excluir ninguém. Nesse sentido, a caridade não pode aumentar em extensão, mas pode crescer em intensidade, arraigando-se cada vez mais profundamente em nossa vontade, fortalecendo a inclinação dessa faculdade para Deus e afastando-nos do pecado. Na verdade, a caridade não cresce por adição, como se fosse um monte de trigo. Esse tipo de adição multiplicaria a caridade sem torná-la mais intensa, o que representaria um crescimento quantitativo, não qualitativo. Na realidade, a caridade cresce em nós à medida que se torna mais intensa, mais arraigada na nossa vontade, ou falando de forma menos figurada, à medida que ela penetra mais profundamente em nossa vontade, determinando-a e inclinando-a mais intensamente para o bem sobrenatural, afastando-a do mal. Assim como o conhecimento de um sábio, sem se expandir em novas conclusões, se torna mais profundo, mais penetrante e mais certo, da mesma forma a caridade se desenvolve, se está fazendo-nos amar a Deus e ao próximo com maior pureza e profundidade. Se essa doutrina, conforme ensinada por Santo Tomás de Aquino, fosse bem compreendida, ver-se-ia com mais clareza a necessidade da purificação passiva do espírito, da qual trata São João da Cruz. Essa purificação visa libertar as virtudes mais elevadas de qualquer falsificação e destacar com precisão o seu objeto formal, a verdade e a bondade divinas. Portanto, a caridade cresce como uma qualidade, tal como o calor, tornando-se mais intensa. E isso ocorre de várias maneiras, pelos méritos, pela oração e pelos sacramentos. O ato meritório é uma ação que procede da caridade, de uma virtude inspirada e vivificada pela caridade e que confere o direito a uma recompensa sobrenatural, principalmente o crescimento da graça e da própria caridade. Os atos meritórios não geram diretamente o aumento da caridade, porque esta não é uma virtude adquirida pela repetição de atos, mas sim uma virtude infusa. A caridade nos foi concedida no batismo, e como somente Deus pode produzi-la em nós, já que ela é uma participação em sua vida íntima, somente Ele pode aumentá-la. O crescimento da caridade e das virtudes infusas que estão associadas a ela é como uma produção contínua. A esse respeito, São Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. O que planta não é nada, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento é tudo. Somos colaboradores de Deus. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 6, 9. Ele fará que cresçam cada vez mais os frutos da sua justiça. Embora seja certo que nossos atos de caridade sejam incapazes de por si só aumentar a caridade, eles contribuem para esse crescimento de duas maneiras: moralmente, merecendo-o, e fisicamente, dispondo-nos a recebê-lo. O mérito é um direito à recompensa que ele não produz diretamente, mas obtém. O justo, por suas boas obras sobrenaturais, merece o aumento da caridade, como definido pelo Concílio de Trento, seção 6, cânones 24 e 32. O Senhor concede, já aqui na terra como recompensa, enquanto a recompensa celestial não chega, o crescimento no amor divino, ou seja, um amor mais puro e mais intenso. O quietismo, que desprezava a recompensa divina sob o pretexto de um desinteresse absoluto, esquecia que, quanto mais desinteressada é a alma, mais ela deseja essa recompensa, amar com maior pureza e ardor a seu Deus.
Isso sempre vem acompanhado do correspondente crescimento da esperança, das outras virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. Notas explicativas. Caridade como virtude infusa. A teologia cristã ensina que a caridade, ao contrário de virtudes que podemos desenvolver por prática e repetição, é infusa, ou seja, derramada por Deus diretamente no coração humano. Isso significa que seu crescimento depende de Deus e não apenas das nossas ações. 2. Concílio de Trento. Este concílio, 1545-1563, foi um evento fundamental da Igreja Católica, que definiu doutrinas importantes em resposta à Reforma Protestante. Nos cânones mencionados, o concílio afirma que o ser humano, em colaboração com a graça de Deus, pode merecer crescimento nas virtudes. 3. Quietismo, um movimento místico cristão que surgiu no século XVII, defendendo uma forma de passividade espiritual em que se deveria renunciar até ao desejo de recompensas espirituais, inclusive o amor de Deus. Foi condenado pela Igreja por levar a uma forma de inércia espiritual. Os atos de caridade e o aumento da virtude. Os atos de caridade e das virtudes inspiradas por ela não apenas merecem, do ponto de vista moral, o aumento da caridade, mas também nos preparam fisicamente para recebê-la. Isso significa que esses atos abrem, por assim dizer, nossas faculdades, facilitando a entrada da caridade nelas, e as aprofundam de tal forma que a vida divina pode penetrá-las melhor, purificando-as e elevando-as. Essa realidade se manifesta de modo particular nos atos intensos ou muito fervorosos de caridade. Um ato generoso de amor a Deus pode, em certos momentos, decidir o rumo de toda uma vida e merece um grande progresso na caridade, preparando-nos para recebê-la de imediato. É como se uma pessoa fosse elevada a um nível superior e, dessa altura, adquirisse uma nova e mais elevada visão das coisas de Deus, sentindo novos desejos por ele. Aquele que antes possuía 2 talentos ganha assim outros 2, ou talvez mais. E como diz Santo Tomás, o Espírito Santo nos é enviado novamente, tornando-se presente de maneira nova, mais íntima e radiante. Contudo, esse ponto levanta um problema difícil que tem sido amplamente discutido pelos teólogos e que possui grande relevância prática. Não há dúvida de que um ato de caridade intenso e fervoroso nos predispõe a receber imediatamente um aumento dessa virtude infusa, assim como das virtudes que estão ligadas a ela. No entanto, é muito incerto que um ato de caridade tíbio, ou seja, de pouca intensidade e pouco generoso, remissos, obtenha imediatamente um crescimento na vida da graça. Notas explicativas. 1. Caridade e virtudes infusas. No contexto teológico, as virtudes infusas, como a caridade, são concedidas diretamente por Deus. Não são virtudes que adquirimos apenas por esforço próprio, mas que aumentam em nós à medida que respondemos à graça divina. 2. Talentos. A referência aos talentos é uma alusão à parábola dos talentos, encontrada no Evangelho de Mateus 25, 14-30, onde talentos, moeda de valor na época, simbolizam os dons que Deus concede e que devem ser multiplicados através de boas obras e virtudes. O aumento da caridade e os atos imperfeitos. Alguém que possui 5 talentos e age com negligência e fraqueza, como se tivesse apenas 2, obterá imediatamente por esse ato imperfeito e sem vigor um aumento na caridade? Muitos teólogos modernos, seguindo Soares, defendem que sim. No entanto, essa não é a opinião de Santo Tomás e da maioria dos teólogos antigos. O Santo Doutor escreve: todo ato de caridade, mesmo imperfeito, é merecedor de um aumento dessa mesma caridade. Contudo, esse aumento não é obtido imediatamente, mas sim quando, por um esforço generoso, a pessoa se dispõe a esse aumento. A razão para isso é que o aumento da graça santificante e da caridade não é concedido por Deus, a não ser de acordo com a disposição do sujeito que a recebe. Da mesma forma, no momento da conversão ou justificação, a graça santificante é concedida em um grau mais ou menos elevado, dependendo do fervor da contrição do convertido. É evidente, de fato, que aquele que, tendo 5 talentos, age como se tivesse apenas 2, ainda não está preparado para receber o 6º talento, porque o ato realizado, embora bom, é consideravelmente inferior ao grau de virtude do qual procede. Nesse sentido, há bastante analogia entre os atos sobrenaturais e os naturais. Uma pessoa muito inteligente, mas pouco estudiosa, faz pouco progresso nas ciências, enquanto outra com menos talento, mas diligente e trabalhadora, alcança resultados notáveis. Da mesma maneira, no âmbito natural, uma amizade não se torna íntima a menos que seja cultivada por atos de generosidade.
De outra forma, essa amizade não progride. Portanto, parece que devemos concluir, com Santo Tomás, que os atos imperfeitos, remisse de caridade, embora meritosos, não obtêm imediatamente o aumento de graças que merecem. A importância dos atos generosos de caridade. Essa doutrina deve nos impulsionar a realizar frequentemente atos generosos de caridade. Em particular, em um dia de retiro mensal ou na primeira sexta-feira de cada mês, é recomendado multiplicar os atos de amor filial e generoso a Deus, não de maneira automática, como se apenas contássemos quantos fizemos, mas à medida que as ocasiões surgirem, com o propósito de manter o espírito fervoroso e evitar a indiferença. Não devemos esquecer que o Espírito Santo geralmente move as almas de acordo com o grau de suas virtudes infusas e dons, e conforme sua docilidade habitual. Não é razoável pensar que o Espírito Santo conduz alguém a atos imperfeitos sem motivo, pois, se fosse assim, essas almas teriam recebido em vão um alto grau de virtudes infusas e dons. Portanto, se o justo não colocar obstáculos à ação divina, ele receberá normalmente graças cada vez mais elevadas de conhecimento e amor, para que possa se elevar com toda a generosidade até o Senhor. Como ensinam alguns bons teólogos, Deus é mais glorificado por um único ato de caridade que seja equivalente a 10 talentos do que por 10 atos de 1 talento cada um. Da mesma forma, um único justo muito perfeito agrada mais a Deus do que muitos outros que se arrastam na mediocridade e na apatia espiritual. A qualidade é mais importante que a quantidade. Por essa razão, a plenitude de graça em Maria superava, desde o seu primeiro instante, a de todos os santos, assim como um diamante, por si só, vale mais do que muitas pedras preciosas juntas. A caridade, portanto, deve crescer continuamente até o fim de nossas vidas através de nossos esforços. Junto com essa virtude infusa, aumenta também nossa capacidade de receber novas graças. O coração espiritual se expande, por assim dizer, cada vez mais, e nossa capacidade de receber o divino se amplia, conforme o Salmo 118, 32. Corri pelo caminho dos teus mandamentos, porque dilataste meu coração. São Paulo também diz: meu coração se alarga por causa do amor que tenho por vocês. Alarguem também o de vocês, Coríntios 6, 3. Frequentemente esquecemos que estamos em viagem para a eternidade e agimos como se esta vida fosse durar para sempre. Somos como aqueles viajantes que se acomodam nos trens internacionais, onde se pode dormir e comer como em um hotel. Às vezes esquecem que estão de viagem até que, ao olhar pela janela, percebem que algumas pessoas descem do trem e então lembram que o fim da viagem está próximo. A vida presente é como um desses trens. Muitas vezes esquecemos que estamos apenas de passagem, até vermos alguém partir, ou seja, morrer, e então nos recordamos que também chegará a nossa vez de descer. Mas acontece que, mesmo vendo muitos ao nosso redor partirem deste mundo, é difícil convencermos-nos de que nosso dia também chegará. Devemos viver, ao contrário, com os olhos fixos no destino final da jornada. Dessa forma, não desperdiçaremos o tempo que nos foi dado e poderemos enriquecê-lo com méritos para a eternidade.